Ministro Alexandre de Moraes toma posse e assume o controle do TSE e, com um discurso firme na frente de Lula, Bolsonaro e de vários outros ex-presidentes, reafirma a importância do sistema eleitoral brasileiro, da confiabilidade das urnas eletrônicas e mostra disposição para combater as fake news. No episódio de hoje, vamos repercutir a posse daquele que vai comandar as eleições em 2022. Então, acompanha o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí Eleições, repercutindo diariamente as principais notícias, fatos do processo eleitoral de 2022 e olha, se prepara que nós vamos começar a cobrir também o horário político, principalmente os piores momentos do horário político, para a gente poder dar um pouco de risada aqui. Mas hoje não podia ser diferente, vamos falar aí da posse do ministro Alexandre de Moraes à frente do TSE, ele que vai comandar o processo eleitoral de 2022 e ele fez um discurso enfático, forte, na frente, sabe de quem? Na frente do Bolsonaro. O Bolsonaro estava lá, não ia deixar essa, né? Porque se o Bolsonaro não aparecesse, ia ser ali uma declaração de guerra muito explícita. Alexandre de Moraes e Bolsonaro, que, pelo menos na mídia, não se dão nada bem. Nós temos aí troca de acusações em vários momentos diferentes, inclusive lá quando houve a soltura, o indulto lá para o Daniel Silveira, que foi condenado justamente aí pelo Alexandre de Moraes. Como é que será essa relação entre Bolsonaro e o presidente do TSE, que vai comandar as eleições? Só que ainda teve muito mais coisa nessa posse, porque Lula também estava lá e ficou frente a frente com Bolsonaro. Será que eles se falaram? Será que eles se cumprimentaram? Outros aliados que se tornaram rivais também estavam lá presentes. Dilma Rousseff e Michel Temer sentaram ali a dois presidentes de distância. No meio dos dois tinha ali o Lula e o José Sarney. Parece que de fato a Dilma acha que o Temer é o golpista da parada e retirou ela da presidência. Mas vamos lá para a manchete que eu separei para você no dia de hoje, manchete do Valor Econômico, que diz assim no seu título: veja as frases de Alexandre de Moraes na posse do TSE. Letrinhas pequenas. Ministro fez um discurso enfático em defesa da democracia, do sistema eleitoral e da lisura da campanha eleitoral. O que será que o Alexandre de Moraes falou na frente do Bolsonaro e do Lula? Vamos lá, vamos repercutir isso aí? Primeiro assunto, então, urnas eletrônicas, abre aspas aí para o novo comandante das eleições. Somos 156.454.011 eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as 4 maiores democracias do mundo, mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. Galera, deixa eu falar a verdade aqui, lógico, aqui é a minha opinião, aqui é um canal de notícia e opinião, e eu vou dar sempre a minha opinião aqui. Eu me lembro que quando começou aí o sistema eleitoral brasileiro a adotar as urnas eletrônicas, eu fui realmente um entusiasta, falei, cara, que coisa maravilhosa, o Brasil tem algo que ninguém mais tem. E realmente eu me lembro quando eu era criança e o voto ainda era de papel, meu amigo, o que mais tinha ali era fraude, né? E sem falar que o processo eleitoral demorava uma eternidade e quando finalmente saíam os votos, aí vinha um candidato, vinha um partido, falava que teve fraude e queria recontagem dos votos e levava mais uma eternidade. Sem falar que urna sumia no meio do caminho, votos em brancos eram aproveitados e a galera ia lá e marcava, principalmente em locais onde a justiça eleitoral não se fazia tão presente. E aí veio a urna eletrônica como uma grande revolução. O Brasil, que sempre foi um país um tanto quanto atrasado na questão tecnológica, vem com essa grande inovação. Só que com o passar do tempo, sem dúvida nenhuma, o sistema precisa ser aperfeiçoado e melhorado. E ultimamente, quem é que tem falado muito contra esse sistema eleitoral, que inclusive, quando era deputado federal, fez aí valer, aprovou uma lei de voto impresso. Deixa eu falar rapidinho aqui do voto impresso, que acabou sendo derrubado tempos depois, tá? O voto impresso, muita gente acha que é voltar para o sistema de papel. Não, não é isso não. É basicamente você ter uma impressora conectada ali à urna eletrônica, no qual você digita o seu voto é impresso, não tem seu nome, não tem o seu registro, nada disso, e vai cair numa urna de papel, para que seja feita uma possível auditoria no futuro. Ou seja, se você quiser uma recontagem de votos, o número de votos da urna eletrônica tem que bater exatamente com o número de votos
da urna de papel, da impressão. Você não vai levar o voto para casa, ninguém vai ficar sabendo o seu voto. E aí, você acha que isso aí, esse voto impresso, era algo interessante para o sistema eleitoral, para garantir uma lisura? Sinceramente, a minha opinião eu acho que isso aí poderia ter sido adotado sim, um voto impresso, não retornar ao voto de papel. Uma outra questão seria mais uma garantia, uma espécie de backup para que a gente de fato pudesse fazer uma apuração. E olha, a gente estaria aí não tendo mais esse problema desse discurso a respeito das urnas eletrônicas se isso tivesse sido implantado há 2 eleições atrás. Agora vamos lá, é um motivo de orgulho nacional. De fato, eu acho que boa parte dos brasileiros tem orgulho das urnas eletrônicas. Agora a minha pergunta se isso é uma questão de orgulho e o mundo inteiro admira, por que será que outros países no mundo não adotaram as urnas eletrônicas? Países mais avançados, países mais modernos, por mais que a urna não seja conectada à internet, pelo menos na hora do voto ela não é, mas deve ser conectada à internet na hora de enviar o voto da central eleitoral para o TRE. Não deve ser, imagina assim, você está votando no Amazonas. Para esses votos chegarem até Brasília, deve ter uma conexão via internet, imagino eu, né? Agora, você aí confia nas urnas eletrônicas? Você acha que é um sistema seguro? Por que será que outros países, sei lá, como os Estados Unidos, que tem um sistema bastante arcaico, é verdade, nunca adotou aí a questão do voto eletrônico? Fica aí a questão. Alexandre de Moraes fez um discurso enfático a respeito disso. Vamos lá, continuando. Abre aspas. Somos a única democracia do mundo que apura e divulga resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional, mais uma vez falando aí o Alexandre de Moraes. Galera, é o que eu já disse, né? Eu acho que a urna realmente é um ganho para o Brasil. Acho sensacional essa história de ficar sabendo quem ganhou no mesmo dia. Sério, é incrível. Mas eu acho que a gente poderia adotar aí mais medidas de segurança para deixar o processo mais transparente, uma espécie de backup. E que se não fosse o voto impresso, que seja uma outra maneira aí para que se torne mais simples, principalmente para o entendimento da população comum. E você? O que você acha? Você confia 100% cegamente nas urnas eletrônicas ou você acha que poderiam ser adotadas outras medidas ou até voltar ao voto de papel, aquele antigão que você colocava lá na urna? Quero saber sua opinião, comentários aqui embaixo, manda ver. Vamos aí para a próxima frase de Alexandre de Moraes, vamos ver o que ele falou. Discurso de ódio e desinformação. Rapaz, o que não falta no Brasil hoje é essa história de discurso de ódio, principalmente aqui nas redes sociais. Mas vamos lá. A Constituição, abre aspas aí para o ministro Alexandre de Moraes, a Constituição consagra o binômio liberdade com responsabilidade. Acho que ninguém vai discordar disso, né? Não permitindo a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discurso de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, violências, infrações penais de toda sorte e atividades ilícita, sem dúvida nenhuma, né, galera? A liberdade de expressão, ela deve ser protegida pelas instituições, pelas autoridades, mas de forma alguma a liberdade de expressão pode servir para agredir alguém. Só que existe um ponto aí no qual a gente precisa refletir e eu quero saber a sua opinião. Vamos ali para a próxima frase, para o último parágrafo aí, ó. A intervenção da Justiça Eleitoral será célere, firme e compatível. Volta tudo. A intervenção da Justiça Eleitoral será célere, firme e implacável para coibir práticas abusivas ou divulgação de notícias falsas e fraudulentas. É aqui que mora, na minha opinião, um certo risco, um certo perigo. Quando a gente fala de fake news, notícia falsa, desinformação, quem de fato julga se aquela notícia é falsa ou não? Aí você vai falar, óbvio, quem vai julgar isso é o TSE, é o próprio Alexandre de Moraes. Sim, é verdade. Mas como é que ele de fato sabe e como é que ele julga que aquilo é ou não falso? Que aquilo é ou não um atentado à democracia? Vou te dar um exemplo bem simples aqui e eu quero saber sua opinião. Se eu digo para você que as eleições são fraudadas, eu estou fazendo uma afirmação. Eu preciso apresentar provas. Se eu não tenho provas disso, fica claro e óbvio que isso é uma desinformação e que você basicamente está fazendo uma ilação, você não tem a menor prova. Agora, e se eu disser assim, ó, eu suspeito, ou melhor, eu não confio no sistema eleitoral brasileiro. Não que seja o meu caso, tá? Mas eu sei que é o caso de muitos brasileiros. Eu não confio nas eleições, eu não confio nas instituições, eu não confio nos políticos, eu não confio nos juízes, eu não confio na Suprema Corte. E aí, isso é discurso de ódio? Sim
ou não? Quem vai julgar isso? Você concorda que é uma linha muito tênue aí para dizer que isso é discurso de ódio porque você está indo contra a instituição? Mas eu não disse que ela tem que acabar, nada disso. Você só está dizendo que você não confia, que você não acredita, que você de repente gostaria de ter uma corte melhor, um sistema melhor. Por exemplo, talvez eleições para esses juízes, uma vez que eles são indicações pessoais do presidente da República. Você deve saber disso. E aí, é discurso de ódio ou não é? Existem coisas que obviamente são discurso de ódio, são fake news e desinformação, e tem que ser combatido. Mas fica complicado saber essa linha tênue, como é que é feito o julgamento, qual é o processo? Será que para cada caso a avaliação é diferente? E principalmente, será que importa quem está falando, não só o conteúdo? Será que isso acontece nos julgamentos? Bom, é muito complicado de dizer, mas eu quero saber a sua opinião e eu quero que você coloque aqui embaixo, porque eu leio tudo e vamos repercutir toda essa situação aí do Alexandre de Moraes e essas falas. Tranquilo? Galera, por hoje era isso. Vou continuar aqui diariamente atualizando vocês. Quero saber o que você acha do Alexandre de Moraes na presidência do TSE, comandando as eleições, ele e Bolsonaro, que são aí, de certa forma, rivais. Só lembrando para você ver como é que é perigoso essa questão aí da desinformação e das fraudes. Você sabe do inquérito das fake news que rolou lá no Supremo Tribunal Federal? Pois é, um inquérito bastante esquisito, né? No qual a vítima também investiga e também julga. Tá vendo como é que fica complexo? É muito difícil essa questão. Nós não temos aí ainda um ambiente muito claro, é muito nebuloso essa questão. E o Alexandre de Moraes, inclusive, foi quem julgou e mandou prender, inclusive, deputado e tudo mais, e você já sabe de toda essa história. Quero saber a sua opinião, coloca aqui embaixo. Da minha parte, o desejo é que as eleições sejam tranquilas e que o Alexandre de Moraes tenha muita sorte aí e competência no comando do processo eleitoral. Tamo junto? Então, se você está gostando do canal, se você quer continuar ficando bem informado, é aqui, ó. Só clicar aqui na logo do canal, badalar o sininho das notificações e, claro, deixa aquele like esperto, porque ele ajuda o canal a crescer e o YouTube entende que o vídeo é relevante e mostra para outras pessoas. Tamo junto? Beijo do Toby, a gente se encontra no próximo episódio.